pessoas que estão chegando aqui no Kellerscast pela primeira vez, esse é um projeto que eu iniciei para conversar com pessoas da área de gestão de tráfego, para conversar com gestores de tráfego, para pessoas que estão no digital, para a gente conhecer um pouco os bastidores dessas pessoas e fazer disso um grande celeiro de conhecimento. Então a gente quer aprender com quem está no campo de batalha. Então agora, seja muito bem-vinda a mãe do tráfego, e vamos lá, começar esse grande bate-papo. Seja muito bem-vindo à mãe do tráfego, se apresente, qual foi essa história de superação aí, para que todo mundo te conheça um pouco melhor. Eu sou foda, entendeu? Porque, desculpa o termo, muita gente teria desistido, entendeu? Uhum. Muita gente teria falado, cara, é o fim. Muita gente desistiu. É. No estágio que tu tava, muita gente desistiu. E tu persistiu, né? Tu acreditou e tu foi. E essa tua história, ninguém consegue tirar isso. E sigo indo. Isso ninguém consegue tirar. Não estou dizendo a gente não está aqui dizendo que é fácil, que qualquer um consegue, porque vão ter pessoas que vão precisar de ajuda. Vão ter pessoas que vão precisar de uma mão. Uma coisa que a gente não pode chegar e falar é que ninguém pode aprender algo novo, né? Porque eu comecei aqui uma profissão do absolutamente zero, né? Não sabia nada de tráfego, e é o que está mudando a minha vida e mudando a vida da minha família. Eu conto que é o seguinte, porque ela olha o meu bastidor, o meu palco, olha o teu palco, olha o palco do Pedro, do Tesma, e olha assim, nossa, eu quero ser um gestor de tráfego. Só que ela não se dá conta que, eles estão ganhando, a gente está ganhando grana, todo mundo está ganhando grana, esses caras que estão no palco, legal, beleza. Mas será que isso é para mim? E aí o que ela faz? Ela vai lá, ela já quer investir para entrar na comunidade, e aí ela entra, e aí descobre, cara, não é isso que eu gosto de fazer. Aí, tem que gostar. Tem que gostar bastante. Primeiro aprender e descobrir se aquilo é para você. Entendeu? Se aquilo é para você. Verdade. E isso é a melhor forma de tu fazer isso, é o quê? É fazendo como tu é muito do gaúcho, tá? Mas você percorreu exatamente aquilo que eu acredito. E que eu falo para quem me pergunta, como que eu começo na gestão de tráfego? Tu vai fazer isso, isso, isso. Agora eu vou dizer, vai lá agora no meu podcast, número 4, e tu vai ver como que a mãe do tráfego começou. Começa que nem ela. Entendeu? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Kellerscast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Priscila Guimarães, mas mais conhecida como a mãe do tráfego. Então, assim, gente, para aquelas pessoas que estão chegando aqui no Kellerscast pela primeira vez, esse é um projeto que eu iniciei para conversar com pessoas da área de gestão de tráfego, para conversar com gestores de tráfego, para pessoas que estão no digital, para a gente conhecer um pouco os bastidores dessas pessoas e fazer disso um grande celeiro de conhecimento. Então, a gente quer aprender com quem está no campo de batalha. Então, agora, seja muito bem-vinda a mãe do tráfego, eu ia chamar de a mãe do tráfego, e vamos lá, começar esse grande bate-papo. Seja muito bem-vinda a mãe do tráfego, se apresente. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Como o Keller falou, sou Priscila Guimarães, a mãe do tráfego pago, e estou aí nesse bate-papo legal aí que a gente combinou para agregar na vida de um monte de gente que está seguindo aí o tráfego pago como profissão. Show! E Priscila, até assim, para a gente contextualizar aqui também, como que eu cheguei até a mãe do tráfego, né? A mãe do tráfego, eu tive Do tráfego não, pelo amor de Deus. Tráfego, tráfego. Né? Já basta a minha família. E aí o que acontece, né? A gente se conectou dentro da comunidade, né? E nessa oportunidade eu vi onde ela contou um pouco dos bastidores dela e contou uma passagem bem interessante aí de uma história de superação. E baseado nisso, Pri, eu queria que tu começasse esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, contando um pouco aí da tua história, né? Qual foi essa história de superação aí, para que todo mundo te conheça um pouco melhor? Bom, vamos lá. Você quer que comece lá antes do tráfego, né? Isso, exatamente. Então, vamos um pouquinho lá para a postagem da comunidade, né? E como que eu tomei coragem de escrever aquilo, porque, na verdade, não foi nem no intuito de repercutir tanto, né? Foi de mais de um agradecimento mesmo. Eu não sabia nem se o Pedro ia ver, se não ia ver. Acabou que ele postou nos stories dele. Falei, gente, lascou. Mas eu tinha uma empresa de comida saudável, tá? Que ia muito bem, só que eu não sabia que ia muito bem, porque eu não sabia gerir a empresa direito, né? Aquele tal funcionário que dá conta de tudo, que é o financeiro e que é tudo, sabe? Desde do ponto até o final. E na pandemia, a empresa ela faturava R$100 mil por mês, assim, era uma empresa
legal, que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho certeza que seria um projeto que iria muito bem. E não está morto, tá? Ao terminar de ajustar as coisas, ele reacende. Enfim, no final de 2020, na pandemia, né, eu fali, eu tive que fechar as portas. Fechei as portas devendo muita gente, né? Então, assim, só de cartão de crédito aí, eu ainda tenho uns 100 mil reais para pagar. Dívidas da empresa ainda tem uns 40 mil reais para poder pagar. Então, assim, não é uma coisa que se finalizou ainda, mas foi uma coisa muito grande. Eu fechei com 200 mil reais de dívida, tive que pegar dinheiro com a agiota, tive que, sabe, tipo, parada pesada, de cliente me ligando para me ameaçar, e eu peguei o Covid, né? Eu fechei porque eu peguei Covid, e as minhas funcionárias ficaram com medo e acabaram pegando atestado de 15 dias. Foi logo quando a pandemia começou, então todo mundo estava com muito medo, né? Então, isso me gerou aí uns 200 mil reais de dívida assim, que eu tinha para ontem. Então, o que aconteceu? Eu fechei, não sabia o que fazer, né? Peguei dinheiro com a agiota, peguei dinheiro com um monte de gente, fui apagando fogo na forma na qual eu conseguia, né? E assim, dali para frente eu não tinha mais dinheiro entrando, eu só tinha dinheiro saindo e não tinha muito mais de onde tirar, né? E nessa conturbação toda, eu acabei ficando sozinha, meu marido saiu de casa, e eu com duas crianças para poder criar, né? E assim, ele nunca me deixou desamparada, ele até ficou com alguma parte ali de dívida, né? Sumiu muita coisa, e sempre deu o dinheiro das crianças, que é o que sustentava a casa, né? E aí eu fiquei um ano mal, sabe? Não vou falar para você que eu fiquei bem, não fiquei bem, eu fiquei muito mal, eu tive depressão, assim, só que quando você vê, né, uma criança te dando força, é uma coisa surreal. É assim, eu até me emociono porque é punk, sabe? Desculpa, Kelly, assim, não é Não, essa imagem aí que eu quero passar, mas não, mas isso, assim, reviver, né, isso fica tudo. tranquila que eu acredito que todo mundo que está ouvindo isso, né, e essa que é a ideia desse podcast, é que ele também sirva de referência para pessoas que também, ou que passaram, ou que estão passando por situações como essa nesse momento também, Sim. né, Então, e vamos lá. mostrar para elas que que as coisas acontecem e principalmente como que tu fez essa virada, porque isso hoje, graças a Deus, já faz parte do teu passado, né? E a gente vai agora Não desenrolando. tanto, assim, não faz parte de tanto passado, porque ainda tem coisas, né, para serem ajustadas. Então, assim, vai fazer parte do passado quando tudo tiver quitado. Fala assim, caraca, não tem mais dívida nenhuma da empresa anterior. Aí sim vai ser uma coisa do passado. Mas, graças a Deus, eu consegui achar uma luz no fim do túnel, né? Que é aí que começa tudo. Passei esse ano, assim, tenebroso, aquele ano que eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Para mim já estava acabado, eu só pensava em me matar o tempo todo. Sério, assim, né? É real, sabe? E assim, eu nunca tive assim uma ajuda psicológica, né? Da pessoa chegar, não, vem cá, tá precisando de ajuda, vamos conversar, vamos, né? Não tem muito isso. Então, assim, eu sempre fui daquela coisa que eu tenho que ser forte, sabe? E por você ser uma pessoa forte, as pessoas acham que você aguenta porrada, sabe? O tempo todo. E não é assim, né? Pois é. E aí, quando eu via uma criança, né? Ele me abraçava, assim, me botava bem. Que idade tem teus filhos? O meu filho tem 4, fez 5 e a minha filha vai fazer 4. Eles têm 1 ano e meio de diferença. São bem pertinhos. Nessa época, o Pedro tinha 3 anos, por aí, a Pietra, 2 aninhos em pouco, os dois usavam fralda ainda. Né? Então, assim, Sim. é bem punk. E aí. É o período que a gente mais É, precisa gastar com isso, né? é. Puxa. E aí, o que acontece? Quando eu tive a luz, assim, né? Quando o meu marido foi embora de casa, eu, sabe, quando uma coisa assim pega, tipo, filha, não tem como, agora é você e acabou, né? Essas crianças dependem de você e não tem como, você vai ter que dar um jeito. E Deixa eu aí, só entender um detalhe. Nessa empresa, né, de comida fit, o teu marido trabalhava com você? não, não, Não? não, ele sempre teve o negócio dele, ele tem uma estética automotiva. Ah, legal. Tá. Então você era empreendedora que Era estava à frente eu dessa empresa. tudo, era Tá, eu tudo. entendi. Então, assim, aí, né, fechou e tal, comecei a pagar, para você ter noção, eu vou terminar de pagar o agiota esse mês, assim, graças a Deus, sabe? Eu fui pagando R$ 250 por semana,
E tinha vezes que eu não tinha, sabe? Eu tinha que Uhum. fazer, dei meu jeito. Fui trabalhar como sacoleira, entre aspas, indo para o Brás. Eu tinha uma amiga que ela tem uma loja. Então, assim, Uhum. é sempre uma coisa que puxa a outra, né? Não foi assim o tráfego de uma vez por todas. Eu comecei a fazer faculdade de marketing digital, falei, pô, vou fazer marketing digital. O que que eu fazia? Eu sempre fiz o tráfego da outra empresa, eu sempre fiz o marketing da outra empresa. Uhum. E isso, cara, assim, você é do digital, você vai saber o que eu tô falando. Há 3 anos atrás, você ter 20 mil seguidores no Instagram era bom pra caramba, porque ninguém conhecia tráfego direito. Né? Uhum. Era uma coisa muito crua. Hoje em dia você vê mais pessoas anunciando porque hoje tá mais forte, né? Mas antigamente não. E eu fazia assim muito no raso, tá? Eu não fazia nada muito específico, não. Nunca procurei nem Uhum. saber sobre. Mas o marketing digital da empresa era todo comigo. Então, eu falei, cara, eu vou fazer marketing digital. Eu entrei na faculdade e comecei a fazer marketing digital. E o que eu fazia para poder pagar tanto a agiota quanto a faculdade? Eu ia para o Brás com essa minha amiga, toda segunda-feira eu ia para o Brás e eu carregava as sacolas. Eram muitas malas e tal, e eu carregava as sacolas. E ela me dava R$ 250 por segunda-feira. Então, assim, aquele custo ali era para poder pagar especificamente o agiota, tu tá entendendo? E aí eu fui fazendo dessa forma, tipo, ó, esse trabalho aqui é para isso, esse trabalho é para isso, esse trabalho é para isso. Aí, beleza, quando eu peguei uma amiga para poder fazer o social media, comecei a fazer social media, comecei a buscar seguidores para os outros, sabe, no orgânico, e aí sim eu Uhum. fui começando a ter mais, né, conhecimento sobre o negócio. E aí eu falei, aí eu vi a primeira live do Thiago Tesman. Eu falei, cara, Uhum. é isso. Eu falei, é isso. Né? Ele fez aquela imersão do conversão extrema sobre como conseguir R$ 25 mil por mês. Eu falei, cara, Uhum. é isso. É exatamente isso. Eu já tinha um ano de faculdade, já estava no segundo período. Falei, então, vou para o tráfego. E aí conheci o Pedro. Aí depois que Uhum. eu conheci o Pedro, tudo fluiu na vida. Se o Mas tu Pedro chegou a vê, muito entrar obrigado, Pedro. no Conversão Extrema? Não entrei no Conversão Extrema. Eu fiz a live, foram 7 dias, né, Sim. daquele curso, Imersão. aquele curso online que ele faz, gratuito, pelo YouTube. Acompanhei tudo e, cara, vou te falar, isso é uma coisa que abre muito a mente. Muito a mente. Então, assim, a pessoa que tá, né, e assim, o legal que ele fala, isso até para quem tá começando, que tá aí assistindo a gente, você tem que ver metas que sejam alcançáveis, né? Se você fatura, hoje está no 0, você tem que ir para o 1. Depois do 1, você vai para o 2. Depois do 0, você almejar os 25, e caraca, tem que fazer 25, entendeu? Eu ainda É. não estou nos 25, mas estou chegando. Vai chegar, Vou não tenha chegar, dúvida com disso. certeza. E olha, isso é muito legal tu falar, sabe por quê? Porque muita gente que começa no digital, ele começa vislumbrando isso, né? Vislumbrando, meu Deus, eu Quer preciso fazer ganhar 25 grana. mil de um dia para o outro, né? Então, o Tesman disse que eu posso ganhar 25 mil por mês. O que eu não sei? As pessoas imaginam, não, eu vou entrar no digital, daqui 30 dias eu vou lá e vou sacar 25 Não. mil. Não é assim, Só que né? não Quem sabe nos que dera, que existe. aí a gente não ia querer 25, a gente ia querer 100, 200. E aí o que a gente precisa passar para essas pessoas também? Dizer assim, cara, não é assim. É. Não quer dizer que não possa ser, tá? Tem muitas histórias de pessoas que realmente fazem isso. E dá muito certo e legal, mas não é a grande maioria. Isso tem que ser tratado como uma exceção, né? Uhum. Por quê? Porque quando a gente entra nesse mercado, muita gente entra muito cru. Sim, Sim, muito. Acha que ver o curso do Tesma, fazer as aulas e ir para o gerenciador e subir campanha e ir atrás de cliente é assim, muito fácil. Quando muitas vezes acaba esbarrando nas limitações da pessoa, entendeu? sim. Como que é uma pessoa que vai conseguir ter os 25 mil reais ali por mês? É um cara que já tem uma Já certa tem uma bagagem, carga, já conhece um pouco do digital, né? E já tem muita facilidade para aprender e implementar e, principalmente, tem a capacidade, a resiliência de dar a cara a bater e ir atrás de cliente. Que esse Sim. é onde grande parte dos gestores tem a maior dificuldade. Tá, beleza. Mas para mim ganhar 25 mil não é simplesmente ali passar e dizer assim, ó, 25 mil vem. Não. Tu É. tem que ir atrás de cliente, tu tem que Não, fechar bons e atrás de contratos. conhecimento, tá? Não é tipo, quero ganhar R$ 25 mil e, né, fazer as coisas meia Eu boca, digo assim, porque esse é o fio eu estou traçando o perfil de quem consegue os 25. Então, o cara já sim. tem traqueio, já conhece o digital, já tem facilidade para aprender e não tem problema de dar a cara e ir atrás de cliente, e ir lá Aham. bater
e saber Primeiro cobrar. a gente arruma o problema para a vida, depois a gente resolve, né? Porque tem uma outra coisa também, né? Não adianta tu ter muitos clientes e não conseguir atender todos muito bem, né? Exato. Porque, eu posso chegar lá e dizer, tá, eu vou cobrar R$ 500. R$ 500 por mês de cada cliente. Legal. Quantos clientes tem que ter para ter Eu comecei cobrando 25 R$ mil? 500, tá? Não, aí pensa assim, tá, para mim ter 25 mil no final do mês, quantos clientes eu tenho que ter? 50 clientes. Gerir 50 clientes. Como tu vai gerir, Não tem entendeu? como, não tem como. Até assim, pensar, vou cobrar R$ 1.000. Então, tem que ter só 25. Atende 25 clientes na Isso gestão aí. de tráfego. Então, tudo isso tem que fazer parte do conhecimento, que é possível. Mas entenda, quanto que tu vai cobrar e o resultado que tu vai entregar, entendeu? Essa que é a grande questão. Mas, enfim, só queria fazer esse parênteses, porque isso é uma questão de mentalidade que as pessoas têm que ter, os gestores têm que ter, de pensar que é possível, mas existe um caminho. E é melhor tu começar indo como tu falou, que é o que tu vai continuar contando aqui, que é a tua trajetória. Assim, isso aí não é só o Tesma que fala, né? O Thiago Nigro, ele fala muito sobre isso. Você tem que almejar metas que você possa alcançar, né? Não é metas que você... Porque se você traça uma meta muito longe da tua realidade, você não vai conseguir, você vai ficar desmotivado. Entendeu? Então, você tem que chegou lá no teu milzinho, caraca, e agora? Agora eu tenho que prospectar mais 2 clientes, mais um cliente, né? Seja lá o valor que você inicia cobrando. Eu iniciei cobrando R$ 500. Eu peguei, geri, quando eu decidi realmente vou fazer tráfego pago, eu fiz uma arte bem ruim no Canva. Eu peguei um negócio pronto, sabe? Um negócio assim, bem, bem ruim. Sabe? Pensa num negócio ruim. Converteu, menino. Eu arrumei 3 clientes. Dizem que os criativos ruins convertem, né? A gente fica querendo coisa muito boa. E aí eu consegui os meus 3 primeiros clientes e aí eu comecei, né? No primeiro mês eu já tinha 3, no segundo mês eu já tinha 6. Tá, mas aí só pra gente não pular essa casinha, tá? Tu participou da semana do lançamento do Pedro, ou tu entrou na comunidade quando ele abriu? Como é que foi? Não, eu fiz a semana lá da imersão do Tesma, gratuita. E aí ele anunciou lá o Conversão Extrema, que era R$ 4.000. E eu falei, cara, eu não tenho R$ 4.000 agora. Desculpa. E também não tenho um cartão de crédito, né, com esse limite, porque eu tava ferrada. Na verdade, tô tirando a primeira narinazinha da lama agora, né? Então, falei, cara, eu vou ter que buscar todo o conhecimento gratuito que eu posso ter agora, porque eu sou muito daquela questão, assim, você tem que fazer o que tem, com o que tem e como pode. Sabe? Então, assim, não é para você esperar as melhores condições. Você não tem que esperar as melhores condições, porque elas não vão aparecer. As melhores condições não vão cair no teu colo. Então, você tem que buscar as melhores condições, fazer por onde, né? Então, assim, eu trabalhava do tablet do meu filho, eu não tinha um computador, eu trabalhava do tablet. E ia para São Paulo de madrugada trabalhando do tablet, fazendo as coisas do tablet, né? O que eu estava abraçando ali, né? Péssimo. Hoje eu não sei nem como que eu fazia isso, mas fazia. É bem aquele negócio de fazer o que pode, com o que pode e com o que tem, né? E do jeito que dá. Isso é surreal, viu? Parabéns. Obrigada. E aí eu, né, depois do Conversão Extrema, eu conheci o Pedro. E aí, cara, uma coisa que muita gente não sabe é que o Pedro foi aluno do Tesma. Né? Então, assim, o Pedro Sobral, ele começou com o Tesma. Então, eu pensei, cara, por que não? Né? E hoje aí a popularidade do Pedro Sobral, desculpa, Tesma, mas eu acredito que é bem maior. Enfim, comecei a consumir os conteúdos do Pedro, eu também não tinha dinheiro para poder entrar na comunidade, não tinha cartão para entrar na comunidade, fui absorvendo as lives, toda terça-feira eu estava voltando de São Paulo, virada, 3 horas da tarde, eu estava lá assistindo a live da semana. Cara, tipo, as coisas não faziam nenhum sentido, né? Quando ele falava de CPF, tem muita gente que chega CPM, eu perdida. falei, gente, o que é isso? Né? E assim, as pessoas acham que tráfego pago é um troço fácil, né? E pô, não é nem um pouco fácil. E aí eu fiz um tráfego para a loja dessa minha amiga, né? Me rendeu mais uma cliente. E aí eu fui começando a escalar. Falei, pô, vou parar de cobrar 500 agora. E agora, como eu já me profissionalizei, eu vou começar a cobrar um pouco mais caro. Aí comecei a cobrar um pouco mais caro e aí a casinha vai andando, né? E aí, essas clientes eram de gestão de tráfego ou era de social media? Não. Social media eu fazia parceria, né, com uma menina, ela botava cílios, não tinha dinheiro, né, para poder pagar. Eu falei, não, vem cá. Porque, assim, no início, isso também é muito importante a gente deixar claro aqui, no início, você tem que abraçar coisas para você ter,
né, uma experiência. É aquilo que a gente fala, a gente aprende no campo de batalha. Então, não tem como, né, você chegar cobrando para alguém já de cara se você não sabe fazer. Né? Então, até ali naquele meio termo que eu não sabia ainda muito o que eu ia fazer, eu não cobrava. Né? Eu pegava uma loja de um empreendimento de outro, fazia o que dava para fazer, aí fazia minha unha, dava o jeito de botar os meus cílios, tá, sabe? Tipo, tentando me cuidar. E aí, cara, foi crescendo, a minha Era autoestima por foi troca de crescendo serviço. por troca de serviço, isso aí. Ah, bom. E Então aí, não era um trabalho gratuito, propriamente dito. não era gratuito, né? Porque eu acho que quando é muito gratuito também, as pessoas acabam confundindo e não dão o valor que deve dar, É o entendeu? que eu acredito, tá? Eu acredito assim, e o que eu prego para os meus mentorados também, que é o seguinte, meus mentorados, mas mais nas minhas redes sociais, os mentorados que entram comigo já não estão nesse patamar. Mas, por exemplo, o que eu brigo, né? Brigo assim, eu acho que trabalhar de graça tem um certo limite. Se Sim, tu não sabe lógico. nada e tu tá aprendendo e tu deixa isso claro para a pessoa, diz assim, ó, eu tô aprendendo esse tal de tráfego pago, eu não sei muito bem. Mas olha, o que eu sei pode te trazer muito mais resultado do que tu tá fazendo. A Sim. única coisa que eu quero é que tu confie em mim e eu vou lá e a gente vai gastando ali um dinheirinho. Até aí tá tudo bem, tá? Agora, quando tu entra justamente para entregar um certo resultado, tu diz, não, eu vou fazer um trabalho e tal, quando tu já sabe fazer e tu querer não cobrar para, Não. tipo assim, mostrar serviço, tu tá fazendo um desserviço para você. Exatamente. Porque o cliente, ele, quando Não tu dá chega valor. para ele, não, eu trabalho de graça, ele não vai te valorizar no Não momento em que vai. tu começar a cobrar, entende? Sim, É isso que exatamente. eu acredito. E é isso Eu que eu também. oriento, enfim. Eu também acredito Eu muito atendo nisso. muita gente no direct, muita gente vem perguntar, vai, sobre isso, sobre aquilo. O que tu acha? Como é que eu prospecto? Vou lá, ensino e tal. Mas eu digo, não deixa, que tu cobre, que eu falo assim, ó, que tu cobre R$ 100, Exato. tá? Mas Cobre cobre. R$ 100, mas cobre alguma coisa para tu começar te valorizando. Porque se Não, tu e não te assim, valoriza, também, outras pessoas quando não vão te valorizar. eu comecei a fazer essa permuta, eu já cobrava 1.200, entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa tinha que ralar para botar lá os 1.200. Era cílio, era micropigmentação, sabe? Mas trabalhava, porque tem Sim. que ter realmente essa troca. E eu vejo muito isso, tá? De muita gente, eu tô sem dinheiro para poder investir no tráfego, não quer fazer permuta e tal, assim. Uhum. Hoje eu não faço mais, tá? Sim. Porque eu acho que as coisas têm realmente que ser separadas, as pessoas acabam confundindo. Então, eu hoje decidi essa parte pular, entendeu? A gente vai, Uhum. né, evoluindo conforme a nossa mente vai abrindo também. E tá certo, tudo tem a sua fase, né? E a gente vai Sim, pulando de fase. É isso aí. exatamente. E aí E foi isso. aí tu já tinha clientes mesmo não estando na comunidade. É isso? Não tinha cliente, eu já tinha clientes, E não consumia, estava na comunidade. não estava na comunidade, consumia todo o conteúdo gratuito que eu podia do Pedro, que assim, eu acho que ele é muito claro, fica muito claro Uhum. assim para a gente entender mesmo, sabe? E sempre Uhum. naquela mentalidade, pô, se o cara tá milionário hoje e ele era aluno do Tesma, por que que a gente não, né, não pode aprender também e crescer financeiramente? E foi isso. E aí eu fui no Subido. Eu fui no Subido ao vivo, comprei o Subido ao vivo, comprei no cartão da minha mãe, parcelei em 12 vezes Ah, que e legal. fui. Paguei R$ 500, era 600 e pouco. Aí me chamou um pessoal da turma dele lá, né, da equipe dele. Não, a gente tem aqui uma. Cara, foi coisa de Deus, sabe? Sabe quando tem que acontecer? E aí, R$ 500. Eu falei, cara, é isso. Fui lá, mãe, me empresta o cartão, eu vou pagar um negócio aqui. Minha mãe, conhece R$ 500, isso aqui? Falei, cara, isso aqui vai mudar a nossa vida, isso aqui vai dar um feeling na nossa vida, então eu preciso disso. E fui. Nisso que eu fui, cara, no primeiro dia de evento, já vem o Wendel Carvalho botando todo mundo para chorar, porque eu não sei se você já participou de alguma Já. surreal, é um choque de realidade, né? E não sei, você foi no Subido? Não Então, cheguei. olha, eu vou te falar, foi muito bom. E aí, no primeiro dia, ele já mostrou, né, que dinheiro, para que você tem dinheiro? Para te dar segurança, né, que é a primeira coisa, do teu ciclo, estabilidade e felicidade, conforto para sua família, né? E é isso. E, assim, eu fiquei deslumbrada e falei, cara, esse é o mundo no qual eu quero fazer parte, porque é o que eu gosto de fazer, entendeu? É o que eu amo Uhum. fazer. E aí eu já estava, né, dando resultados para os meus clientes, já estava, a galera já estava, uma cliente, inclusive, e assim, ó, eu vou entrar numa coisa aqui que muito gestor de tráfego não faz, tá? Uau. Eu pego o meu cliente, eu vou do início ao fim. Essa cliente, eu tenho uma cliente que ela está comigo até hoje, de moda feminina, e que eu peguei ela lá no início.
E hoje ela começou me pagando os 500 e hoje ela já me paga os 1.200, tá? Porque ela vê que aquilo ali sabe, aquilo ali é o que dá resultado para a empresa dela. E eu gerei o primeiro tráfego para ela e foram 70 leads e ela não vendeu nenhum. Não vendeu nada. Eu falei, cara, como assim? Né? Porque quando você faz um lead para uma peça específica, a pessoa vai procurando logo aquilo, já sabe o valor daquilo, não tem por que não comprar, né? E aí, no segundo dia, mais 70 leads e ela não tinha vendido. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Me dá aqui a senha. Quem é que responde as tuas mensagens na loja? Ah, são as vendedoras. Eu falei, me dá a senha do teu Instagram. Né, que assim, são coisas que a gente não faz, a gente não pede senhas de clientes, a não ser em casos que a gente tenha que investigar o que está acontecendo. Né? Nesse caso, 140 leads a pessoa não vender nada, então está acontecendo alguma coisa errada. E muita coisa que as pessoas não entendem é que nem sempre o problema está no tráfego, né? Que o problema pode estar lá na ponta. Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: a gente trabalha 50-50, né? Eu faço os meus 50% e vocês têm que fazer os 50% de vocês. Não adianta eu pegar o tráfego pago é a vitrine da loja, eu botar o cliente na vitrine, o cliente entrar na loja e o lead não converter, né? O cliente vai embora sem vender, sem comprar. Então, eu peguei, quando eu entrei, né, para olhar as mensagens lá dentro do Instagram da cliente, a pessoa chegava, chamava, tem P. Elas pegavam o link do site, jogavam o link do site para cliente. Não respondia, não dava um oi, não falava nada, sabe? Cara, e assim, eu peguei e falei assim, olha aqui, ó, fulano, não tem como, assim não tem como, vamos mudar para isso, isso, isso e isso. Cara, no outro dia, ela já me mandou uma mensagem falando, Priya, tá acabando tudo. Eu já não tenho peça na loja, eu já não tenho peça no site. Uau! Então, assim, para os gestores de tráfego que estão começando, ou até mesmo os que já estão por aí, né, que a soberba um pouco às vezes bate, que a pessoa fala, caramba, já sou bom o suficiente, e não faz o básico bem feito, entendeu? Então, cara, acompanhem o processo do teu cliente, do início ao fim, entendeu? Para você saber que o teu trabalho, né, a gente sabe que o nosso trabalho está sendo bem feito, mas para a gente ter a certeza que o cliente não está fazendo a parte dele, a gente tem que investigar, né? Porque é muito fácil o cara chegar aqui e falar, ó, o tráfego não está bem feito, né? Eu tive um monte de mensagem, mas não vendi nada. Então, e aí? Vamos investigar, porque o tráfego está rendendo, então... E isso se chama proatividade, né? Ou Mas isso seja, faz total diferença. Total tu diferença. fazer mais do que tu foi contratado. Esse foi teu Uber Delivery. Mas, ainda tem outro, tá? Mas olha só, eu fiz, inclusive, um post sobre isso, sobre a gente ir Deixa eu te fazer da... uma pergunta em cima disso. O que te levou a fazer esse movimento lá com o Instagram da cliente? Quando eu gero tráfego, no primeiro dia de tráfego, que, vamos supor, eu tenho lá 5 leads. Eu vou lá, eu vou falar para a cliente que eu sei quantas mensagens eu mandei para ela, tá? Então, o cliente, ele nunca pode estar, tipo assim, ela não sabe, né? O que eu estou recebendo. Então, eu vou no cliente da seguinte forma: oi, fulano, tudo bem? Eu vi aqui que a gente gerou 5 mensagens para você, e aí, vendeu para quantos? O cliente, ele já pensa assim, caraca, a responsabilidade é minha. O lead está aqui, entendeu? E assim, eu faço ele entender que um lead para ele, às vezes, custa 6, 7, 8 reais. Então, cada oportunidade de venda é um dinheiro que ele está gastando, né? E aí, a partir do momento que ela... 70 leads não vendeu nada, aí eu já entrei na parte investigativa, FBI da mãe do tráfego. Eu fui lá e falei, não, me dá aqui a senha do seu Instagram, porque eu vou investigar o que está acontecendo. E me diz quem é que responde as mensagens. É você? Não, não sou eu, são as minhas vendedoras. E aí eu detectei, fui lá e mostrei para ela onde que estava dando errado e provei que estava dando errado era ali. Que aí, quando ela ajustou o atendimento, acabou o estoque dela. O que eu vejo que é mais importante nisso tudo é que eu sinto que, como tu já teve um negócio, né, e tu dependia da venda, tu te colocou no lugar da tua cliente também, né? Não, mas é exatamente isso. Eu falo para os meus clientes que eu costumo usar o dinheiro deles como se fosse meu. Tá entendendo? Porque tu tem que usar o dinheiro do cliente como se fosse meu. Como se fosse nosso, tá entendendo? Dinheiro como se fosse nosso, né? Exatamente. Eu tenho esse mesmo pensamento. Legal. Cara, porque assim, eu pego... Tem muita gente aí que tem cliente grande, sabe? Os meus clientes, eles são clientes que geralmente estão querendo escalar, sabe? Não são clientes que já estão
já estão com uma carga de dinheiro legal e aquilo não vai fazer muita falta, tá entendendo? Sim, São clientes que a primeira gestão de tráfego ele paga, tipo, chorando, sabe? chorando. E, chegar ali, caraca, 1.000 e pouco só para gestão de tráfego, sabe? Aí eu falo, cara, olha, primeiro mês tu vai pagar chorando, segundo mês tu vai pagar rindo, entendeu? Vai falar, caraca, hoje é dia de pagar a Priscila, tá entendendo? E vai pagar sorrindo, porque é uma coisa que dá muito resultado e tem uma grande diferença, que assim, o gestor de tráfego que está sempre buscando se atualizar, porque a plataforma está sempre se atualizando, né? Ele tá aí para te dar dinheiro, entendeu? Não é aquele apertador de botão, né? Que o apertador de botão, ele não estuda, não faz nada, só vai ali, aperta o botão, não está nem aí se o cliente está vendendo, se não está. Eu acho que é muito, muito além disso. Eu pego hoje clientes e eu vou desde a planilha financeira dele, sabe? Ensinar qual é o próximo passo. Hoje mesmo eu tenho uma cliente de Manaus, ela me ligou, Pri, blogueira, o que tu acha? Sabe, é assim, e eu vou dando feeling total de toda a parte de publicidade da empresa. Não Que é legal. só apertar os botões. Isso, e é uma coisa que eu sempre... Uma coisa que eu acredito, tá? É que o gestor de tráfego, ele tinha que ter mais um nome. Ele tinha que ser gestor de tráfego e gestor de investimento. Até mesmo Porque... porque a primeira coisa que eu pergunto, né, sobre o faturamento da empresa Uhum. e quanto que a pessoa investe, né, quanto que a pessoa está investindo e aonde a pessoa quer chegar, né? E assim, Porque quando tu te posiciona, né, como um gestor de investimento também, né, com todo o respeito os investidores aí, né, mas a gente é investidor também, porque, pô, a gente está pegando o dinheiro que muitas vezes é o dinheiro que a pessoa tem ali para, cara, né, muitas vezes está tirando de um outro lugar para poder colocar ali, e aí tu pensa assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou transformar ele em dois dinheiros. Para mim poder ter mais um dinheiro para fazer aquele dinheiro e devolver o segundo dinheirinho. Aí eu vou pegar isso aquele aí. dinheiro, vou fazer mais dois ou Sim. três. E E aí o assim, cliente vê é isso uma, crescendo, aí ele sim, olha para a gente e diz assim, cara, todo o dinheiro que eu botar na mão desse cara e é. ele trouxer mais dinheiro para mim, imagina, ele é um Mas é muito investidor mesmo. importante também, o Kelly, deixar claro, né? Todo cliente que eu pego de início, cliente, eu não prospecto, tá? Erradamente, que a gente aprende, né? Que a gente tem que Uhum, prospectar, sim. mas eu tô naquela teia de aranha, né? Que um Uhum. vem puxando o outro. Então, assim, Isso é muito bom. eu tenho bastante indicações. Então, perdi o feeling do que eu estava falando. Não, a gente estava falando Ah, justamente dessa não, questão do cheguei, não. investidor. Quando a gente pega um cliente novo, né, Uhum, que vem falar com a gente, que vem saber sobre tráfego, eu deixo muito claro que não é o primeiro tráfego que a gente vai rodar, não é a primeira campanha que a gente vai rodar que vai encher o bolso dele de dinheiro. Tá entendendo? Que pode uhum, sim acontecer, né, da gente lá rodar um tráfego e explodir de venda, sim. como não, entendeu? Então, assim, isso é muito delicado, até mesmo para o gestor que está chegando, ele não pode chegar e garantir resultado para o cliente, ele tem que seguir o funilzinho dele, a estratégia dele, porque gestor de tráfego é estratégico, não adianta vir Uhum, falar que eu não faço estratégia para o meu cliente. Não, você tem que fazer estratégia para o seu cliente, seu trabalho é sim. esse, entendeu? Uhum. Então, assim, pelo menos uma estratégia do que você vai fazer. Então, eu começo sempre fazendo tráfego, objetivo de tráfego, né, colocando bastante gente para dentro do Instagram da pessoa, salvo os que têm site, tá? Hoje, assim, a maioria dos meus clientes ainda não estão em landing page, é mais e-commerce, mas é mais direto para o Instagram, tá? E aí Uhum. depois eu vou no remarketing, eu vou colocando bastante gente para interagir ali, porque são clientes que não rodam tráfego. Todos os meus clientes que eu peguei são clientes que nunca fizeram tráfego na vida, tá? Ou que Sim, só apertavam o impulsionar e estavam achando que estava fazendo um negócio bem feito. Então, assim, sim. quando a gente mostra, né, o leque de opções, é uma coisa surreal. E aí eu deixo bem claro, olha, fulano, a gente vai fazer aqui a primeira campanha, é um investimento que você vai fazer, tá? E assim, eu não posso garantir que você vai vender mais que isso esse mês, tá bom? E tal. Mas assim, graças a Deus, todos eles já viram resultado assim de Já tem imediato. resultado logo no início. Mas o É, mais importante disso aqui é o seguinte: você não pode criar expectativas para o teu cliente. Sabe? Porque uhum. se você cria expectativa, não, fulano, vamos lá que vai bombar, vai bombar. Se não bombar, que vai bombar é na tua cabeça. Entendeu? Porque ele vai falar que você foi incompetente. Mas é verdade. Ele vai Sim, falar que porque você foi incompetente, que você não, é o você nível jogou de dinheiro fora. é o nível de expectativa que tu coloca no teu cliente, né? Então, não, Exatamente. nós vamos bombar. Não, vamos lá. Eu acho que tudo tem um começo, um meio
e um crescimento, não tem fim, é só crescimento na É gestão isso de aí. tráfego, né? Mas aí, só para a gente voltar algumas casinhas, só porque eu quero entender isso, que essa história eu acho muito bacana. Tu foi lá e pediu dinheiro, o cartão emprestado para tua mãe, tu não estava na Foi. comunidade, tu Não, foi não no estava na subido. comunidade. Fui no Como é que tu subido, entrou na comunidade? Como é que é essa história aí? Me então, conta. fui no subido e chegou lá, né, tive aquela lavagem cerebral, o Wendel Carvalho, tem um outro também que eu esqueci o nome dele, estava até vendo a live dele hoje cedo, mas eu vou lembrar. E falando, né, sobre resultados, que você tem que ser uma máquina de gerar resultados para o cliente, Joel etc. J. Ele mesmo, Eu sabia. já. Pelas palavras, tu já sabe, né? Já E sei. aí, é, aquilo foi um start. E para você ter noção, o subido não tem muito tempo, né? O subido foi há 2, 3 meses atrás. E Sim. aí eu tô até aqui de cara com o meu crachá, que eu deixei ele ali pendurado. E aí eu peguei, conheci o Wendel, comecei a ver mais conteúdos do Wendel, consumi mais conteúdos do Wendel. Entrei primeiro na comunidade do Wendel, tá? Eu faço 5 liberdades. Ah, que E legal. dentro. Aí o que acontece? Eu vi uma publicação de um menino lá falando isso aqui de tráfego na comunidade, e eu fui ver o conteúdo que tinha dentro da comunidade, inclusive do Pedro, do Tesman, e tem um outro rapaz lá também que eu esqueci o nome dele, já lembro. E aí, Misha Menezes. oi, quem? Não, Misha? Ele mesmo. Aí eu fui ver o que eles estavam falando, né? Porque a gente tem que saber por que a gente vai pagar um dinheirão pro Pedro e ele vai lá ensinar em uma aula o que vai acontecer, né? Uhum. E aí eu vi e falei, cara, vamos lá, então. Fui lá na comunidade, fiz um post, né, falando sobre tráfego pago, etc., porque o Wendel Carvalho tinha feito um post falando sobre tráfego pago, e o Uhum. povo do Wendel ali, na comunidade do Wendel, é um monte de empreendedor que quer crescer, né, que quer Uhum. escalar um negócio que precisa de tráfego pago. Então, eu me disponibilizei para poder fazer consultorias grátis no meu Instagram, porque o Wendel, ele fala muito que a gente tem que retribuir para o mundo tudo que Uhum. aquilo que a gente recebe, né? Então, eu falei, cara, eu posso contribuir dessa forma, eu posso chegar e dar uma luz para cada pessoa, né? Que chegar ali, pô, tô com dificuldade nisso e tal. Não ensinar tráfego, né? Mas dar uma orientação. E aí, eu fui e fechei 2 clientes dentro da comunidade do Wendel. Falei, cara, peguei o feeling da coisa aqui, né? Uhum. Porque eu estou no lugar certo. E muitos gestores de tráfego, eles têm a mente meio que, isso não é nem culpa, né, dos gestores, não, mas a gente tem que estar em ambiente que a gente possa prospectar sem parecer que a gente está Uhum. prospectando. Eu estou ali numa comunidade com 40 mil pessoas querendo crescer. Tá entendendo? E Exatamente. eu entrei para poder crescer. Não entrei para poder vender meu serviço. Entendeu? Uhum. E aí as pessoas começaram a me perguntar e tal. Cara, quando eu fiz essa postagem, eu tive mais de 300 seguidores no dia, sabe? E eu falei assim, cara, agora eu tenho que segurar esse povo, né? Eu tenho que colocar aqui conteúdo para esse povo para poder ficar, porque não adianta, né? Isso eu vou falar até, você vai concordar comigo, não adianta a gente colocar pessoas dentro do nosso Instagram e não oferecer nada para elas, né? Porque Sim. aí a pessoa não vai reter e vai embora, não adianta nada. E aí eu comecei a fazer conteúdo e tal. Falei, bom, pelo menos a comunidade do Wendel tá paga, né? Pagou com ele mesmo. Mas aí eu falei, bom, agora eu vou entrar. Aí abriu, né? Setembro agora, mês passado, abriu a comunidade do Sobral e eu entrei na comunidade do Sobral. Que legal. E aí hoje está lá, e eu queria que tu falasse um pouquinho do post que tu fez lá. Cara, Cara, aquele post é então, incrível. aquele post, Porque ali tem eu, uma história muito eu bacana de tinha acabado, superação. eu tinha acabado de fechar um cliente lá no Wendel. Uhum. E aí foi R$ 1.200, né? É o valor mínimo que eu cobro. Só que o que acontece? Eu fiz uma parada muito legal para eles lá. Eu Uhum. peguei, eu fui uma casinha atrás do que eu cobrava antes, que era 799. Eu falei, Uhum. cara, eu vou dar essa bonificação para esse pessoal do Wendel, entendeu? Porque é um povo que está chegando, é um povo que está querendo crescer, muita gente, né, começando do zero também, assim como eu. E Uhum. aí eu fechei um cliente lá e eu fui no mercado. Sabe quando tu vai no mercado e tu fala assim, cara, eu vou comprar tudo que falta dentro da minha casa, sabe? E eu comprei tudo que faltava, né? Coisa assim que não dava para um mês inteiro, mas que eu sabia que daqui a 15 dias eu teria dinheiro para poder comprar de novo. E aí eu falei, cara, quando eu vi, né, as compras assim, eu falei, cara, eu vou fazer um post de agradecimento, porque há 3 meses atrás eu não poderia estar fazendo isso,
entendeu? E é uma coisa que me deixa mais agoniada na vida é as crianças abrirem a geladeira e não ter o que, não sabe, não ter a besteirinha deles, não ter um Danone, não ter, sabe, coisas que são simples, né? Eu não digo Uhum. um Danette, um troço exuberante de caro, né? Mas assim, o básico, sabe? Mãe, quero comer um biscoito e não ter um biscoito, sabe? Isso para um pai e para São uma coisas mãe que são próprias de criança, né? sim, A criança por si exatamente. só, ela tá sempre com fome ou com vontade de comer alguma coisa, né? Exatamente, é. E aí, E aí, eu tenho dois aqui, só né? imagina. Eu tenho dois, então é bem punk. E aí eu falei, cara, eu vou fazer aqui um agradecimento, porque... E assim, eu não tinha noção de que aquilo ia repercutir desse jeito. Lá na comunidade Uhum. Sobral, deu mais de 1.800 curtidas, Uhum. né? Eu não vi quantos comentários, mas foram mais de 1.000 comentários. E eu fiz a mesma coisa na comunidade do Wendel, porque assim, tem um pouco do Wendel também, sabe? Quando Sim. você. Eu não sei se você faz parte do Cinco Liberdade, se você já viu, sabe como é que é, Não, eu mas, sei como funciona, mas não participo. mas ele faz todo um treinamento, né? Sentimental, psicológico, tal. Meio que igual o do Paulo Vieira. E aí ele, ele abriu minha mente. Então, assim, não é só mérito do Pedro. Pedro é a minha profissão, sabe? O Wendel foi o start da minha vida. Então, são duas pessoas. E, coitado, o Tessman, né? Tem que dar também os méritos a ele, porque foi o primeiro que eu vi. Nunca Sim. comprei nada dele, mas não posso deixar de fazer esse agradecimento a ele também. Mas É. aí eu fiz o post e com cara, assim, eu já tinha tentado escrever sobre isso uma vez, e a gente fica muito no pensamento do sabotador, né? De que, pô, eu tô passando Sim. vergonha, tô falando aqui que faltou comida na minha casa, sabe? Então, assim, eu não quis deixar isso tão público, porque as pessoas poderiam achar que é vitimismo, sabe? E Uhum. vítimas não chegam a lugar nenhum, sabe? E, assim, foi uma questão de agradecimento mesmo, eu não sabia nem se ele ia ver, sabe? Não foi... E Ah, acabou, com certeza cara, ele e vai ver, assim, sim. o mais surpreendente foi as pessoas, sabe, escrevendo que estavam passando pela mesma coisa, sabe? Assim, eu não sabia tudo que eu escrevi ali queria dar um start naquelas pessoas também. Sabe por quê? Porque a Uhum. gente menospreza a nossa própria história. Sabe? A gente Exatamente. sempre menospreza a nossa própria história. A gente sempre acha que a gente não é nada, sabe? Tipo assim, pô, eu tô passando por isso e tal, mas eu tenho que passar, e se eu contar para alguém, vai achar que eu tô me vitimizando, É, sabe? as nossas batalhas, elas servem para muita gente. E principalmente, né, as pessoas se identificam com algo, não com um todo, mas com alguma parte da história elas se identificam, né? É, Então, daqui a pouco ali teve mulheres que se identificaram contigo por ser mulher. é, Teve mulheres que se identificaram contigo por tu ser mãe. Teve mulheres sim, que se identificaram contigo por tu ter ido lá e ter feito a superação. Teve homens que se identificaram é. contigo pela história. Teve E homens que se identificaram os contigo. homens, eles são os provedores, né? Geralmente são os provedores. E, e teve bastante homem, assim. Os relatos mais assim, punks que eu vi são de homens, porque o homem, ele leva muito aquilo de que ele não pode deixar faltar nada para a família, né? Imagina. Ele tem que pagar as contas. E tu vê um Uhum. homem, tipo, cara, eu vi muitos comentários, assim, falando, cara, isso foi um tapa na minha cara e tal, eu tô aqui sem saber o que fazer, mas você mostrou, né, que dá. Tipo assim, eu ainda não tô onde eu quero chegar, sabe? Uhum. Isso é muito importante eu deixar aqui. Como eu falei no Isso é início, só o eu começo. ainda tenho muita coisa para poder pagar. Se eu te mostrar aqui, eu trabalho numa mesa de bar, sabe? De, Uhum. de, de botequim ali. E tu Mas tem eu foto disso? tenho, depois eu te mostro. Não, então, deixa isso registrado, porque lá na frente É, tu vai poder olhar e mostrar, nossa, olha onde é que eu trabalhava. é. Sabe por E é, quê? Eu tenho uma foto que ela é emblemática, assim, para mim, tá? Eu acho que eu devo ter algum post, algum Reels que eu criei, que tá lá no meu Instagram, que eu mostro. Que teve um momento na minha vida que eu tava com meu filho, com meses no meu colo, cuidando dele, enquanto a minha esposa estava fazendo atendimento, que a minha esposa é psicóloga, ela aham. estava fazendo atendimento, eu estava cuidando dele e estudando ao mesmo tempo, na mesa onde eu trabalhava, que era o momento que eu tinha. E o mais legal, que ele estava com o tablet, eu estava com o meu computador, porque enquanto ele estava ali olhando, eu estava estudando com o fone, entende? Aham. E isso são coisas que fazem parte da tua vida que eu É. olho hoje e digo, É, meu e eu Deus do céu. até, eu até, depois que o Pedro postou lá nos stories dele, porque eu não queria, né, trazer isso para o meu Instagram e tal,
Mas aí eu fui surpreendida que o Pedro Sobral foi lá e postou lá nos stories dele. Eu falei, gente, não posso nem falar nada, né? Se eu postei lá na comunidade dele, eu vou brigar com ele que ele tá postando nos stories. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou trazer isso pro meu Instagram, porque daqui a pouco, no ano que vem, daqui a 2 anos, quando eu tiver com muito dinheiro, eu vou olhar para trás e vou ver que isso faz parte da minha história, sabe? Exatamente. Isso aí tanto, e vou te falar até hoje, assim, quando eu tô mais caída, né? Quando o sabotador vem querer pegar, eu vou lá, eu olho aqueles comentários, eu falo, cara, eu sou foda, entendeu? Porque, desculpa o termo, muita gente teria desistido, entendeu? Uhum. Muita gente teria falado, cara, é o fim, Muita é gente o fim. desistiu. É, No estágio que tu estava, muita gente desistiu. E tu verdade. não, tu persistiu, né? Tu acreditou e tu foi. E essa é a tua história, ninguém E sigo consegue indo, tirar isso. e sigo Isso indo. ninguém consegue tirar. Não estou dizendo que a gente não está aqui dizendo que é fácil, Não, não que é. qualquer um consegue, porque vão ter pessoas que vão precisar de ajuda, É. vão ter E pessoas que vão assim, precisar de uma mão, uma coisa que a gente mas não pode chegar e falar é que ninguém pode aprender algo novo, né? uhum, Porque eu comecei aqui uma profissão do absolutamente zero, né? Não uhum. sabia nada de tráfego, e é o que está mudando a minha vida e mudando a vida da minha família. E o mais interessante, eu acho que isso é fundamental, né? Tu começou a fazer tráfego sem estar numa comunidade, sem Sem estar nada, consumindo consumindo total conteúdo conteúdo grátis. gratuito. Exatamente. E em alguns conteúdos que eu já gravei, né, e em algumas caixinhas que eu já respondi também, a pessoa vem e pergunta: como é que eu começo na gestão de tráfego? Eu digo, a melhor forma de tu começar é consumir tudo que tem gratuito e É, arrumar o teu primeiro cliente. é isso aí. Só depois tu vai pensar em entrar numa comunidade. Sabe por quê? Porque aí você também vai Porque conseguir pagar aquilo, né? Não adianta você entrar numa mas sabe por comunidade. quê? Não, não, tem uma casinha antes ainda que a pessoa ainda não se deu conta, que é o seguinte, porque ela olha o meu bastidor, o meu palco, olha o teu palco, olha o palco do Pedro, do Tesma, e olha assim, nossa, eu quero ser um gestor de tráfego. Só que ela não se dá conta que tá, eles estão ganhando, a gente está ganhando grana, todo mundo está ganhando grana, esses caras que estão no palco, legal, beleza. Mas será que isso é para mim? E aí o que ela faz? Ela vai lá, ela já quer investir para entrar na comunidade, e aí ela entra e aí descobre, cara, não é isso que eu gosto de fazer. É, E e aí tem que gostar. Tem que tu tem gostar que primeiro bastante. aprender e descobrir se aquilo é para você. Entendeu? Se aquilo é para você. E Verdade. isso é a melhor forma de tu fazer isso é o quê? É fazendo como tu, tu é muito do gaúcho, tá? Mas você percorreu exatamente aquilo que eu acredito. E que eu falo para quem me pergunta, como que eu começo na gestão de tráfego? Tu vai fazer isso, isso, isso. Agora eu vou dizer, vai lá agora no meu podcast, número 4 e tu vai É. ver como que a mãe do tráfego começou. Comece que nem ela. Entendeu? Aí, ó, te rendi um conteúdo legal. É Meio óbvio. caminho andado. Porque são essas histórias que são as mais legais de todas. Eu sou muito grato ao Pedro, aprendi muito com ele. Eu também brinco que eu sou o crachá 001 dele, tá? Então, se Uhum. tem uma pessoa, o primeiro cara que estava dentro da comunidade, sou eu. Por quê? Eu te desafio, tu olhar a primeira live dele. Olha a primeira live e vê qual é o nome da primeira pessoa que ele fala na live, quem estava lá com ele. Legal, isso aí é legal. Olha, tu vai ver, ó. Vamos ver quem é que tá aqui. Wagner Kellers, não sei o quê. Ele fala meu nome. Eu tava lá. Legal. E na primeira vez que ele fez um lançamento, tipo comunidade, documentário, que ele fala, ele só não cita meu nome, mas ele fala assim, e aí, cara, eu lembro que tinha um cara quando eu comecei a primeira live, ele veio no meu Instagram e me perguntou, não sei se foi no Instagram ou no YouTube, tá, o que que tu tá preparando aí, o que que tu vai lançar? E eu nem sabia o que eu ia lançar ainda. E aí, naquele dia, eu tava vendo o lançamento, eu mandei no direct dele, o cara fui eu. E ele disse, porque eu marquei a pergunta, foi no Instagram, eu marquei a pergunta e disse, fui eu. E ele, na hora, disse, cara, é verdade, foi tu mesmo, não sei o quê. Enfim, Legal. então são coisas que assim, o Pedro, ele é muito bom nesse sentido, eu sou muito grato por ele também. E aprendi muito dentro da comunidade. Tô lá até hoje, tá? Eu tô Eu sei, né? Eu sei. desde aquela A gente época, se eu tô lá. conheceu lá. A gente e eu faço questão assim, tô sempre dentro da comunidade, né? Muitas vezes tendo post, lendo, aprendendo com algumas histórias que acabam aparecendo lá e tem sido muito bacana essas interações. E eu vou Vou te conversar falar, com mais uma pessoa também, vai ser muito legal. até hoje, o post dá comentários, dá curtida. Até hoje.
Então, assim, aquele negócio se eu abrir aqui o meu Facebook, vai Uhum. ter 2, 3 notificações lá. Então, aquilo está ali, assim, para eu Que nunca legal. esquecer ali, né, da minha história e que isso aí ajudou bastante gente, né? Isso. Eu fico feliz, assim. Por mais que eu, né, ache que eu realmente eu não tô aonde eu quero chegar, até mesmo porque o ser humano é um eterno insatisfeito, né? Eu Uhum. sei que eu tô muito melhor, né, do que eu estava antes e é isso. Que massa. E me diz uma coisa, nessa tua jornada como gestora de tráfego, né? Teve algum momento, alguma coisa que tu fez e que não deu certo, que alguma cagada que tu tenha cometido? Ou ainda Não, não chegou nesse ponto? não, ainda não tomei nenhum bloqueio, cara. Ainda não tomei nenhum bloqueio, ainda tô feliz aí que sigo invicta. Nunca errou o link do Não. cliente? Cara, mas olha só, vou te falar, eu escutei muitas cagadas lá no Subido, então eu acho que isso me atentou muito a ser Ah, muito isso é verdade. detalhista as coisas que a gente faz, porque a gente aprende com o erro dos outros, né? Então, Olha aí. eu fui bem, com os nossos, mas eu sou bem detalhista, assim, não que eu não possa errar, todo mundo pode, óbvio, mas eu presto bem atenção, né? Na hora que eu estou subindo alguma coisa para um cliente específico, eu sempre deixo só as coisas dele abertas, né? Assim, para Uhum, não, justamente para não confundir, para não ter nenhum tipo de problema. O amigo lá no uhum. Subido falou que subiu um anúncio da Pet Shop no salão de beleza. Então, então todo mundo ficou. Ele ganhou o troféu Baby Bosta, né? Aquele um troféu de Nossa alguém. Senhora. E aí. Isso eu nunca fiz, mas já teve É, algumas cagadinhas aí. não, teve um outro também falando que subiu clínica de estética da igreja. Aí começa a Uhum. aparecer peito, aparecendo isso aqui no da igreja, e foi terrível. Mas aí a Nossa. gente começa a prestar mais atenção, né? Na falta de atenção, às vezes. E tudo é uma questão de tu seguir uma metodologia e tu ser organizado, que É, uma dos pontos fortes, assim, que eu acredito que todo gestor, né, tem que ter é organização, é. né? Ter as E suas planilhas, ter é, o seu checklist, porque isso sim. realmente muda o jogo. É, e assim, a gente estava falando, né, na questão da gente sair da bolha, né, de só tráfego pago, é mais uma experiência legal aqui que a gente está trocando, né, algumas experiências. Uhum. Eu fiz gestão de tráfego para campanha política, né, no mês passado. E eu Uhum. peguei um deputado federal para poder fazer. Aí a gente Uhum. geriu bastante dinheiro. E é, sair da bolha, né? Fui lá, sempre que eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu cliente como é que se sobe uma campanha, o trabalho que dá, né? Assim, não só mostrar o trabalho que dá, mas mostrar para ele como é feito, eu vou lá e mostro, sabe? De mostrar como que, ó, teu dinheiro está sendo gasto nisso, essa verba aqui a gente está colocando para isso, o próximo passo é esse. E aí teve o lançamento oficial da campanha, né? Tá até lá no meu Instagram, depois você vai lá ver. E, tipo assim, a gente marcou para 7 horas e já eram 7h30, né? Dele chegar, eu falei, cara, cadê você e tal? Eu tava lá, né, no lançamento, sempre que eu posso, né? Porque assim, a maioria dos meus clientes são de outros estados, mas sempre que eu posso estar presente, eu tô presente. Uhum. Então, aí eu mandei mensagem, falei, cara, mas cadê você? Tá tudo, a galera tá aqui querendo ir embora, tal. Ele, preciso de alguém para me anunciar. Pega o microfone e vai. Eu falei, gente, não acredito. E eu morrendo, né? Assim, nunca tinha aparecido assim, para tantas pessoas. Então, fui lá, peguei o microfone, né? Expliquei. Bom, eu sou a pessoa que geralmente fico nos Mais uma da bastidores. mãe do tráfico é apresentadora agora. Menino, Uau! mas olha, é impressionante que a gente tem, é isso que eu falo, né? A gente tem que sair da bolha que nos limitam a ser completos, sabe? Porque um gestor de E não tráfego ter medo, né? não vai E ter não medo ter de quê? medo. Não tem por que ter medo, né? O máximo que tu pode passar é uma vergonha e acabou, E valeu de tudo bem. experiência. E aí É eu que nem o peguei, Stories. O Stories durou 24 horas. É melhor do que o Stories, que dura o momento que tu tá ali. Depois acabou. e sai correndo, né? E aí eu peguei o microfone, sorte assim que eu tinha ido bem arrumada, sabe? Nada decotado, algo, né, bem profissional. Uhum. E aí eu peguei, bom, gente, para quem não me conhece, alguns me conheciam porque era aqui do bairro, mas eu falei, eu sou a pessoa que geralmente ficam nos bastidores, né? E quase perguntei, quem aí viu o anúncio na internet? Sou eu que faço.
Mas Já aí, poderia ter usado ali para fazer um pitch, pô. mas não quis misturar muitas Não, coisas. claro, claro, E não, tá aí certo. eu falei, né? Quando eu estava subindo os anúncios, eu colocava muito que eu queria muito barulho, que as pessoas fizessem muito barulho, né? Que a gente ia fazer muito barulho, nananã. E aí, quando eu fui anunciar, eu toquei bem nisso, né? Eu falei, e agora eu quero ver vocês fazendo muito barulho, porque vem aí o fulano de tal. E aí a Nossa. galera foi a loucura. Foi muito legal, foi muito legal. E E aí, olha só, né? depois eu Já fiz sabe, se não der certo conteúdo. no tráfego, tu já pode ser apresentadora. Pode ser apresentadora, social media, Que tem um monte de legal, cara. coisas aí que a gente pode ser, né? Que a gente Que massa. vai Isso é além. muito legal. A gente vai E é além. aquilo que eu falo, né? A gente não pode se prender em só seguir e fazer aquilo que a gente é pago, né? Exatamente. Eu Faz, sempre faz entrego o a muito mais. mais, né? Eu sempre Porque, entrego por muito mais. exemplo, quando eu comecei na gestão de tráfego, foi um baita desafio que colocaram na minha frente. Eu não vou entrar em detalhes, já contei isso acho que no podcast 1 ou 2, não lembro, mas já contei isso. Então, se você quer ver aí, dá uma olhada nos outros podcasts que eu já conto. Mas foi assim, eu trabalhava numa empresa e não fazia gestão de tráfego, fazia gestão de uma equipe de marketing digital, É. né? E eu era responsável por colocar campanhas para rodar. Então, e daqui a pouco, vou fazer um lançamento, eu tenho que investir R$ 300 mil, a agência que está com a gente não está conseguindo escalar, eu preciso de alguém para ajudar eles. E eu digo, tá, eu vou fazer, mas eu não sei. Não, te vira, vê aí nos masterminds que tu participa, vê onde tu, com os teus amigos, vê se alguém consegue te ajudar. E aí foi onde eu caí numa imersão. Nessa imersão eu conheci o Pedro também. E ali é que eu comecei. Na segunda-feira, tinha lá na minha conta R$ 100 mil, ó. Tu Ai, tem que R$ 100 mil para delícia! investir, entendeu? E eu fiz. E Assim, dali eu nunca mais parei, eu entendeu? costumo dizer que não tem nada nessa vida na qual a gente não possa aprender, tá? É? Eu sou prova viva disso. Eu aprendi uma profissão do absoluto zero com conteúdos grátis na internet. Então, assim, Uhum, é óbvio, tem coisas que demandam um prazo maior de tempo, né? Você não vai chegar a aprender medicina agora e querer ganhar no mês que vem, né? Então, uhum, você pode sim chegar e aprender uma nova profissão na internet com o que você tem, do jeito que você pode e do jeito que dá, entendeu? E você, exatamente. cara, fazer o que tem que ser feito. As pessoas me perguntam, cara, como é que você consegue ficar motivada o tempo todo? Eu não estou motivada o tempo todo. Eu Uhum. faço o que tem que ser feito. E acabou. Eu levanto todo dia de manhã, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E eu vou lá e faço. Eu hoje estou aqui gravando esse podcast, sabe lá Deus como, porque eu acabei de ter uma surpresa ali no telefone e é isso. É. Mas esse é o bonito da vida, entende? A gente tá aqui e a gente precisa viver isso aqui intensamente, gente, porque É, de uma hora para outra você pode fazer isso aqui, ó, e acabou. E é, aí, é entende? verdade. Isso é muito legal. E uma coisa que eu queria também, eu preciso saber, né? E a galera também quer saber hoje, o que que tu tem feito para os teus clientes que tem dado resultado, assim? Tem alguma coisa específica que, né, tem dado bastante resultado? Cara, eu acho que assim, o diferencial, tá, Uhum, do meu atendimento hoje com os meus clientes é o acompanhamento total que eu faço, tá? Eu tento uhum, entender o processo do cliente do início ao fim. Então, assim, uhum, não adianta o cliente chegar assim, ó, eu quero subir essa campanha aqui, para isso aqui. Você só lá apertar os botões e acabou, né? É o que a gente tem abordado aí ao longo do nosso bate-papo. Você tem que se envolver no projeto do teu cliente, você tem que uhum, entender como é que ele faz para vender, quais são as maiores dores do teu cliente, para você poder resolver. Porque o gestor de tráfego estratégico, né? Porque na verdade, todos os gestores de tráfego deveriam ser estratégicos, mas nem todos eles são. Isso sim, é um defeito muito grande de muita gente. É exatamente esse. A pessoa tem que chegar, entender o processo para poder saber orientar o cliente e ele criar uma confiança em você, entendeu? Então, cara, a partir do momento que o teu cliente ele sabe, né, ele te entende como expert, tá ganho. O jogo tá ganho, entendeu? Obviamente que você tem que seguir uma linha de estratégia. Eu tenho total a minha estratégia aqui para cada cliente. Cada uhum, cliente a gente tem que montar uma estratégia diferente, né? Eu sim, gosto sim, muito de gerar aquele funil que eu te falei, de gerar tráfego primeiro, que aí o cliente, a pessoa vai lá, ela engajou, ela curtiu, ela seguiu, ou ela entrou e não seguiu, né? Mas entrou. Se entrou, pra gente já basta, né? Então, sim, isso gera bastante, tem gerado bastante resultado, porque eu costumo falar que a gente não pode ganhar só o seguidor. O seguidor, ele é a ponte, né? Não uhum, interessa se eu tenho 5 mil seguidores, se eu tenho 20 mil. Eu bato muito nesse ponto em relação ao seguidor no meu Instagram. Não sei se você já deu uma olhadinha por lá, mas eu falo uhum, muito disso. Então, a gente tem que transformar aquele seguidor em fã e o fã em cliente.
entendeu? É assim que funciona, é assim que eu trabalho e é assim que tem dado bastante resultado, né? Obviamente que a gente vai fazer campanhas de venda, né? A gente Uhum. quer vender, a gente quer, mas a intenção é criar aquele povo todo ali, que eles sejam seus fãs, né? Que eles te olhem e te entendam como um profissional da área que é, né, especialista, né? Não Uhum. alguém que só venda um sapato, alguém que só venda uma estética automotiva, sabe? Então, Sim. eu bato bastante nesse ponto. Em relação E a. aí? Eu vou te falar mais uma coisa. O pessoal do Cinco Liberdades, eu peguei uns três assim que tinha 20 mil seguidores, 15 mil, 30 mil. Eu falei, calma aí, vem cá, querido, vamos conversar. Tem alguma pessoinha aqui que não seja pessoinha, que é robô? Sabe? Eu deixo Uhum. isso bem claro. Olha só, né, um bate-papo, mas eu preciso que você seja o máximo sincero Mais comigo, sincero porque sou possível, né? eu que vou botar dinheiro na tua mão. Então, se você está fazendo tráfego e tem robô na tua máquina, tu está jogando dinheiro fora. A gente tem como Uhum. reportar, mas a gente faz, né? E aí eu peguei essa galera toda para fazer um Instagram novo, porque a gente mostra, né? Que tipo, ó, eu prefiro ter 200 seguidores reais do que 20 mil sendo tudo robô, Hum. entendeu? Então, eles E entendem tu já essa teve, tu forma. já teve cliente assim, que usou robô e que realmente não estava dando resultado? Três Tô com clientes, né? três. Assim, na verdade, o primeiro passo que eu faço quando eu fecho um cliente, quando a gente conecta todas as Ó, contas, presta atenção aí, eu gente. gero Presta atenção que ela vai dar a receita agora de como ela receita do faz com os clientes. bolo. Não, então, o que que acontece? Posso falar nome de plataformas aqui? Sim, sem problema nenhum. Então, eu tenho Reportei, né? Eu uso Reportei. E assim, a primeira coisa que eu faço quando eu fecho meu contrato, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo fração de minutos, eu pego, eu já jogo lá e já gero um relatório de tudo, tá? Aí ele te dá o melhor horário de postagem, eu não sei se você já entrou, se você conhece, mas te Uhum. dá a idade do teu público, isso é muito bom, porque ali você já consegue ter uma ideia do público da pessoa, então você não está tirando no escuro, né? Você já sabe qual é a segmentação da idade do público, qual é, se é homem, se é mulher, né, que interage mais, enfim. Eu já gero ali. E aí ele te dá os teus seguidores por país, por bairro, né, por cidades e tal. E aí quando vem os negócios da Arábia, os negócios, né, lá não sei da onde, das Ilhas Caimã, a gente já sabe que é robô, entendeu? Uhum. Então assim, quando tem uma porcentagem muito grande, eu falo, cara, vamos começar do zero. Entendeu? Porque nada adianta você chegar. E eu vou te falar uma coisa, eu já comprei seguidores, tá? Lá no início, quando eu não entendia Uhum. nada, a mãe do tráfego tinha 12 ou 18 mil seguidores. Entendeu? E aí eu falei, cara, que merda que eu fiz, né? Aí fui tirando tudo e agora eu tenho lá meus cinco e pouco e todo mundo real, engajamento lá nas alturas, graças a Deus. Que E bom. é isso, é. Então, Então, assim, esse é o diferencial, né, do que a gente vem porque eu fazendo. sempre falo que essa questão de seguidores, números, eles são métricas de vaidade, né? É isso aí. Mas esses seguidores, né, muitos seguidores, eles não é sinônimo de que eles vão ser teus clientes, né? Até mesmo porque é o que eu explico, né, para muita gente. O Instagram ele não entrega para todo mundo. Se você não rodar tráfego, Não. ele não entrega para todo mundo. Então, tu tem 30 mil seguidores, você tem. Eu digo isso porque a minha amiga lá da loja, né, ela tinha uma base de 30 mil seguidores no Instagram dela, e a visualização dela era de 7 mil, 8 mil, sabe? Assim, Uhum. uma coisa bem abaixo. Então, tem que gerar tráfego, senão não adianta nada você ter 30 e não mostrar para todo mundo, né? Uhum. E até já entregava para bastante gente, se a gente for colocar aí, É, pô, porque ela dez já por tinha uma cento é taxa de... 3. 10% Uhum. é 3. Ela tinha 30%. É, imagina. E o... E me diz uma coisa, né? Só para mim voltar umas casinhas também. Tu disse que tu prefere, no início tu joga lá, joga muito tráfego, né? Sim, Para começar ali. E depois disso, o que que tu faz? Tu vai para, tu usa outra estratégia? Como é que tu faz? eu faço remarketing. Uhum. Tipo assim, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou fazendo remarketing. Eu pego a galera, segundo eu já rodo, dependendo da estratégia que eu tracei para aquele cliente, tá? Como eu falei aqui, tudo é muito personalizado e Uhum. dependendo de cada cliente, né, de cada estratégia que a gente monte, geralmente eu pego e já faço um remarketing daquelas pessoas que entraram, que interagiram nos últimos 7, 14, 21 dias, entendeu? E Uhum. aí a mágica começa a acontecer. E aí é onde tu tem o teu processo de venda É. e aí quando é onde é no remarketing que tu começa a ter resultado. Na verdade, no tráfego eu já consigo ter resultado. Tá. Assim, Mas gente, uma coisa bem clara aqui: tráfego bom não salva produto uhum. ruim.
né? Sim, sim, sim. Então, se o produto é bom, se ele já está, porque tráfego pago não é nada mais, nada menos do que a gente mostrar para as pessoas, para um monte de gente que já existe. Então, se você tem uma coisa boa, essa coisa boa vai se espalhar. Se tu tem uma merda, é uma merda no ventilador que vai se espalhar, e aí não vai converter, tá entendendo? Então, Tráfego é um potencializador. Ele pode exatamente. potencializar a coisa boa, pode potencializar a coisa ruim, né? Exatamente. Então, É o que assim, eu isso peguei é o que eu acredito também. Peguei uma cliente agora, cara, essa história também é uma história muito bizarra, assim. Ela viu meu post, né, na comunidade, fechou o contrato comigo, antes dela fechar o contrato, ela já veio conversar, né, muito desmotivada também, separada, com 2 filhos, tipo assim, praticamente igual, sabe? E aí eu falei, cara, as coisas, um bate-papo mesmo com ela, eu falei, cara, as coisas dependem de você e tal, não, não, não. E no mês passado ela vendeu 70 pares de sapato. E aí eu falei, né, fulana, você quer vender quantos esse mês? Ela, sei lá, eu quero vender 100. Falei, tá bom, vamos para os 100, então. É o que você quer? É algo que você acha que você consegue chegar? Então vamos. E olha, sem gerar tráfego, eu já consegui fazer um trabalho de motivação na cabeça dela sinistro. No dia seguinte, ela já tinha feito várias vendas. E assim, ó, hoje é dia 24, eu fechei contrato com ela no dia 8 e tal. Hoje ela me passou, ela já vendeu 170 pares de sapato, ela já vendeu 100 a mais do que o mês passado. E aí, se a gente já gerou tráfego, E eu ainda não tô nem no meio do funil com ela, entendeu? Então, assim, eu gerei 2 campanhas de tráfego direto para o site, né, direto para o Instagram, e as pessoas estão gostando, e é muito seguidor que chega, porque quando a gente faz tráfego, né, a pessoa entra e a pessoa começa a consumir não só um conteúdo, mas todos os conteúdos que a pessoa tem ali no Instagram. E, cara, quando a coisa é boa, a coisa converte rápido. Então, assim, em uma semana ela já tinha dobrado o que ela tinha feito no mês passado, entendeu? E aí ela me passou hoje, Priscila, já vendi X. Eu falei, calma, não acabou, hoje é dia 24 ainda. A gente tem até o dia 30, você ainda vai dobrar E a gente mais. está falando aí de um retorno sobre investimento de quanto, mais ou menos? Você tem de cabeça? Cara, olha, muita coisa, tá? Porque ela ainda não me passou o total em reais, tá? Que ela vendeu, mas dá para ter uma noção, porque ela colocou o primeiro tráfego que ela fez, a primeira campanha, a gente colocou R$ 150, né? E aí você já pode fazer a conta. Um par de sapato que ela vende na minoria, o menor valorzinho ali é R$ 100. Se ela já vendeu 150, acho, né? Que ela me deu ele 150. Nossa, A é um coisa ROI gigantesco. Quanto vocês já investiram até agora? ela já investiu 250. Ela vai colocar mais 100 hoje. R$ 250. Ela vai colocar mais R$ 100 hoje para a gente fazer a próxima etapa do Vendeu funil. 170 pares de sapato. Eu vou te dar já. Eu vou te dar aqui, vou pegar aqui no meu telefone e vou te falar Nossa, exatamente o que ela... é um ROI gigante. É porque a gente fala muito por áudio. Sei lá, um par de sapato, quanto que custa mais ou menos um par de sapato em média? O mais barato dela é R$ 100. Então vamos fazer pelo... 129. Vai pelo menor valor, que aí tu já tem um valorzinho mais assertivo. Cara, ela abriu um grupo, a gente tá gerando, né? A gente tá em campanha ativa. Ela ontem abriu um link e botou nos stories, assim, meninas, vou fazer um grupo no WhatsApp para poder botar os lançamentos, nananã. Eu entrei no grupo, assim, um pouco depois que ela colocou, já tinham 200 pessoas no grupo. Eu falei, caraca, eu 68. ROI de 68 vezes. Eu peguei o telefone. E ela tá pensando em botar só mais R$ 100. Eu falei para ela assim, eu dei um feelingzinho para ela. Falei, cara, olha só, separa 20%, né, de tudo que você está recebendo para a gente poder investir no próximo mês. Entendeu? Porque se você gastar tudo, vai chegar no próximo mês e você não vai ver dinheiro, entendeu? Então, vamos lá, a pessoa já quer, vou botar peito, vou não sei o quê, sabe? Então, segura, fala, amiga, vem aqui, calma, não é assim, vai chegar a hora, mas vamos com calma. E assim, é uma mentalidade bem curta, né? Que você pega a pessoa com a mentalidade assim e você começa a abrir, né? A gente, é um e-commerce, vamos de e-commerce, porque ela pede, né, para a fábrica. E aí ela vende, tipo assim, a pessoa dá o sinal e paga, sabe, quando chega. Então eu falei para ela, cara, acabou isso, acabou. Pagou 100%, entrega, ela estava indo na entrega. Então, assim, eu me vi muito, quando eu comecei, eu fazia tudo isso.
Tá na hora de profissionalizar isso. Então eu falei, não, entrega, o motoboy que vai fazer, acabou. O teu negócio é vender. Você tem que fazer o que você ama, vender. Você vende e escolhe as coisas mais bonitas para a próxima semana. Você não tem que se desgastar com outros processos do teu trabalho, né? Então vamos começar a se demitir de certas funções. E aí, meu filho, quando a coisa, né, começa a ter uma orientação, o jogo muda, né? Que massa. Pô, é um baita, um baita. Eu sei que ROI não, é que nem o Pedro diz, ROI não compra pão. Mas um ROI de 68 vezes tá muito bom. Aí um potencial gigante de escala, mas também fica aqui o meu, agora com o que tu me falou. Tem que estruturar antes para depois escalar, porque senão Sim. escala e tem problema de entrega, tem problema de exatamente. compra, Não, e aí agora, pagamento, isso aí pode ser para você perigoso. ter noção como que eu vou tão a fundo, né? Eu hoje peguei e falei para ela, olha, a gente vai abrir um MEI, que ela não tem MEI, ela não tem CNPJ, ela faz tudo. Então, assim, falei, ó, agora a gente vai abrir um MEI. Aí peguei o telefone da minha contadora, que resolve todas as questões burocráticas para mim, dei para ela, falei, agora você vai abrir um MEI e a gente vai começar a vender para o Brasil, porque ela só vende para Manaus. Vamos começar a vender para o Brasil todo. Então, só que ela precisa de um MEI para poder. Isso é tráfego, bem dizer, local ainda. É local, 6 quilômetros. São 6 quilômetros apenas. Tem noção do potencial? Amado. Ela tem um potencial muito grande, muito grande. Uau, muito bom. Mas é muito legal, assim, a gente ver que a gente consegue fazer diferença, né, na vida e no negócio das outras pessoas. Que bacana, que bacana. E me diz uma coisa, para a gente já ir caminhando, não parece, mas nós já estamos há quase 2 horas aqui conversando. É verdade, é verdade. Para a gente já caminhar aqui na escola já. Hoje, tá? Eu sei que faz pouco tempo que tu tá nesse mercado, né? Então tudo é muito recente, tá? Mas como que tu vê o mercado ou como que tu te vê no mercado nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, olha, a vida é uma coisa que não dá para a gente prever muito, né? A gente tem que fazer, sim. Eu tenho as minhas metas escritas, tá? Isso é muito importante a gente fazer metas escritas e metas nas quais a gente possa alcançar. Mas, assim, já fiz as metas para daqui a 1 ano, daqui a 5 eu ainda não fiz, mas eu quero estar bem acima do que eu estou hoje, ganhando no mínimo 10 vezes mais. Ótimo. E a nível de mercado, tu acredita que o mercado vai mudar muito? O mercado de gestão de tráfego, como é que tu enxerga esse Olha, mercado? a gente depende um pouco aí do que vai acontecer na próxima semana, né? A gente que está no digital, infelizmente, a gente vai depender um pouquinho do que está por vir. Não quero tomar nenhum partido aqui, mas eu acho que a maioria das pessoas que são ligadas ao digital não quer o vermelho Não aí. quer ser censurado. Exatamente. Não quer ter suas liberdades cerceadas, né? Exatamente, porque isso vai impactar diretamente, né? Total. Diretamente. Se a gente A perder gente está num momento aí... bem delicado. Então, dependendo do que acontecer aí, tudo bem, assim, independente do resultado, o futuro da nossa empresa só depende da gente, né? Só que a gente vai ter que se adaptar novamente, porque muita coisa vai mudar. Legal. Tomara que não, né? Ótimo. E me diz aí, agora, para a gente caminhar realmente, a última pergunta que eu gostaria de fazer, que eu faço para todo mundo, essa é a pergunta que a gente fecha o nosso podcast, que é para tu deixar aí 3 dicas de ouro daquilo que você faz do teu trabalho na gestão de tráfego e que tu pode deixar aqui para todas as pessoas que chegaram até o final desse podcast. Primeira de todas elas é não desistir, né? Não, se tu não falasse isso... Eu acho que eu fico até, cara, com lágrima nos olhos, porque é o que eu te falei, né? As pessoas que estão próximas a gente, elas não nos dão a credibilidade né, que a gente, nossa, tipo, pô, você está conseguindo, né? Você está indo no caminho certo. E aí, quando você fala da tua história para pessoas que não te conhecem, e as pessoas vão lá e aprendem contigo, né? Então, não desistam, sabe? Como eu falei, eu não cheguei aonde eu quero chegar, mas hoje eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo, né? E que tudo que eu tenho feito até aqui tem dado resultado, ainda tenho muito para melhorar, assim, todos nós temos, por mais experientes que nós sejamos, a gente sempre tem que estar buscando aí, né, melhorar. A segunda é constância, até no tráfego orgânico, se você é constante, você cresce, né? A gente tem aí o Iezer e o Paulo Coenca que ensinam muito bem isso, ter constância. E a terceira é investir em tráfego pago, né, querido? Tem que fazer, não tem jeito. O mercado digital é isso e
e o orgânico está cada vez, né, se acabando. Então, o tráfego pago é... Então, assim, ó, 3 coisas: não desistir, né? Não desistir, ter constância e anunciar. É a receita de bolo para a pessoa se dar bem na vida. Se E você não aquilo que desiste dos seus sonhos, se você tem constância, se você anuncia, não por tem que como vai dar não errado? não dá certo, né? E, Uma ó, hora dá, eu comecei anunciando, né? Lembra que eu te falei lá no início que do post ruim. eu fiz um post muito ruim que eu não conseguia apagar ele do meu negócio, eu consegui, graças a Deus. Era um negócio muito feio do Canva, subindo assim um foguetinho, tipo, quer anunciar, nananã, R$ 500. Fazia, mas olha só, uma coisa que é muito importante, eu sei que a gente está caminhando aí para o final, mas uma coisa muito importante aqui que eu quero deixar para todo mundo: faça um contrato, tá? Vai começar a cobrar barato? Beleza, cobra barato, mas faça contrato. Os meus contratos, o menor contrato, eu tenho um valor menor, o menor valor é o maior tempo de contrato, tá? Então, o meu menor contrato hoje é de 6 meses. Então, você consegue ter, né, uma visão da tua vida nos próximos meses. E aí, né, tu começa com X, daqui a pouco tu tem Y, nananã, e aí você consegue fazer programações para a sua vida. Então, É começa aquilo que eu falo. certo. A questão do contrato, ele não vai garantir que o cliente vá ficar contigo, mas ele te dá um respaldo, principalmente se o cliente quiser sair, né? Exato. E te traz uma certa segurança. Né? Exato. Eu tenho hoje, tenho uma contrato... certa multa, né, para quem cancela, tem, obviamente. A pessoa paga 50% do valor das parcelas vencentes. E assim, eu deixo isso muito claro na assinatura do contrato, não é aquele negócio que a pessoa está assinando sem saber o que está assinando, entendeu? Não tem nenhuma pegadinha. Eu acho que a gente tem que ser bem íntegro, né, com o nosso cliente, com a pessoa que está chegando. E assim, eu tive uma pessoa que cancelou, mas cancelou porque não ia ter dinheiro para continuar investindo, né? Teve uma... Porque tráfego, você tem que ter aquele dinheiro para investir nos próximos 6 meses que não vá acabar com a tua vida, né? Tipo, se eu estou gastando... Não vai tirar a comida da mesa, né? Exatamente. Então, né, a menina falou: Pri, eu não vou... Tinha acabado de fazer uma landing page, ela, mas aí não sei o que aconteceu, acho que o contrato, uma cliente cancelou o contrato com ela, e aí ela botou o pé no chão. Ela: Pri, olha, eu não tenho o dinheiro que eu estava esperando, não vou poder receber, então eu vou ter que cancelar. E aí a gente cancelou, e ela pagou, né, a parte do contrato e acabou. Então, assim, a gente consegue, né, ter uma visão do que vai acontecer. Então, assim, daqui a 2 meses eu não posso contar mais com isso, mas esse mês está aqui o dinheiro, entendeu? Então, façam um contrato, procurem, né, a forma certa de se fazer as coisas, não desistir, constância e anunciar. Não tem como dar errado. E a quarta dica: me sigam no Instagram. A próxima dica é: sigam a Mãe do Tráfego Pago no Instagram. Isso aí. Qual é que é o teu arroba? A Mãe do Tráfego Pago, com 2 O's. Arroba a Mãe do Tráfego Pago. Com 2 O's no final. E isso é só no Instagram, no Facebook, Twitter? Não, eu tô apenas no Instagram, por enquanto. Tenho o Facebook, mas o Facebook eu só uso mais para comunidade, tá? Mais fácil me achar no Instagram. Eu tô com o meu site lá no ar, mas eu ainda tô mexendo, ainda não tá, né, 100% do que eu quero, então eu prefiro nem divulgar ele agora. Legal. Então, gente, muito obrigado, Pri. Obrigado por eu que agradeço. disponibilizado esse tempo aqui pra gente. E a galera que está aqui no podcast, que ainda não deixou o seu joinha aqui nesse podcast, deixe seu joinha, não esqueça. Se inscreve no canal e aquele negócio, dá aquela patrocinada, amiga, e compartilha esse vídeo. Né, e tô com um canal também no YouTube agora. Eu abri um canal agora no YouTube, tá aí um post lá. Mas tô que legal. Então, segue a Pri, né? Me segue também no Instagram. O meu Instagram é esse aqui mesmo, que aparece aqui, ó, @Wagner Carlos, em todas as redes sociais. Me segue lá também. E muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Pri, obrigado mais uma vez. Sucesso nessa sua jornada, né? E tamo junto aí. E bola pra frente. Até mais, gente. Forte abraço. Tchau, gente. Obrigada aí pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Próximo, Kellerscast.